Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Sem Exceções. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do segundo episódio de Chaves do ano de 1972, Quem Semeia Moeda. Pois é, esse é o segundo episódio do seriado e sua primeira versão. O episódio começa quando o Kiko sai debaixo de um tanquinho. Chiquinha chega e pede que eu pergunte o que ele está fazendo. E ele diz que está procurando uma moeda que perdeu. Chiquinha, se interessa aí e ele diz que se ela encontrar, que ela devolva para ele. E ela concorda mentindo. Kiko diz que vai continuar procurando. Ela concorda e começa a procurar também. Ajoelhado, Chaves não a vê chegando, andando, equilibrando uma vassoura na mão. Ele cai por cima dela, que o empurra, levantando rapidamente. Chaves ameaça bater na menina, que sai correndo em direção aí à sua casa, chamando, claro, pelo seu pai. Seu Madruga abre a porta e Chiquinha se abaixa, fazendo Chaves bater nas costas do homem, não da menina. Seu Madruga bate nele e ele começa a chorar, claro. Chiquinha entra em casa, para na frente da janela e pergunta a seu Madruga onde ele vai, e ele responde que vai até a esquina. Ela pede que ele lhe compre uma revista em quadrinhos e ele diz que sim. Então Chiquinha oferece algumas e ele diz que compra depois, pois tem que trocar o dinheiro. Nisso, Chaves vê uma moeda no chão, se ajoelha para pegá-la e quando seu Madruga vira para a porta da vila, cai em cima de Chaves. Seu Madruga xinga o menino e bate nele, que chora. Chaves explica que só queria pegar a moeda e pergunta, na verdade, se não é dele, e ele diz que não. Chiquinha se lembra de Kiko e diz que é dela. Ela pergunta se o menino não viu uma moeda que ela tinha perdido. Chaves responde que sim e a entrega à menina. Ela agradece e sai em direção à porta da vila, até que Chaves a puxa pelo cabelo, dizendo que a moeda deve ser de um cruzeiro, e ela pergunta por que ele diz. E eles perguntaram, que eles tinham apostado num jogo de futebol que o time ganhou de 3 gols e não por 2. E ela parte para cima e diz que a Ponte Preta tinha enfiado 4 gols, menos os gols de Lambuja, me deve um cruzado. Então Chaves faz as contas e vê que ela está certa. Kiko sai de sua casa e pergunta se a menina encontrou a moeda dele. Ela diz que não. Ele pergunta o que ela tem na mão e ela diz que tem na mão sujeira. E o que ela tem nos dedos? Kiko pede que ela mostre os dedos. Ela diz que nos dedos ela tem as unhas e nas unhas sujeira e nas sujeiras micróbios. E ele pergunta se ela quer pegar uma doença e ela diz que está mentindo e ameaça bater nela. Ela diz que ele só bate em mulher porque não bate no Chaves. Então ele diz que porque o Chaves tem 8 anos enquanto ele só tem 7. Chiquinha chama a Chaves e pede, e diz para ele que ouviu o Kiko dizer sobre ele e diz que não, e diz que Kiko quer bater nele, mas na verdade tudo não passa de uma armação. Ele se irrita e bate no garoto. Chiquinha junta o jornal no chão e entrega para seu pai, que agradece. Eles vão para casa. Kiko chega em Chaves e diz que Chiquinha roubou sua moeda. Chaves pergunta se a moeda é dele e Kiko confirma, dizendo que se Chaves pegar a moeda para ele, ele a dá de presente para o Chaves. Ele diz que vai pegar. Chiquinha pede a Chaves, pergunta a Chaves se ele sabe qual é o animalzinho negro que fica andando no chão e que tem 8 patas. Chaves diz que é a formiga e Chiquinha dá um soco na barriga do menino, dizendo que é o que te bate na barriga. Chaves vai chorando até Kiko e ele explica que era para ele perguntar. Kiko diz a Chaves que ele deve perguntar a Chiquinha qual é o animalzinho que tira o mel da flor, e ele diz o beija-flor. E Kiko dá um soco no nariz dele, dizendo que te acerta o cheirador. Chaves chora e ameaça bater no Kiko, que não deixa o mesmo fazer e diz para ele, vai para perto
bater na Chiquinha, mas ele diz novamente que é para fazer com a Chiquinha. Chaves concorda e volta até o garoto. E ele pergunta se você sabe qual é o animalzinho que tira a flor do mel. E ela já sai, se prepara para bater nele, e ela diz que é muito fácil, que é o Papa-Mel, né? E assim a brincadeira segue, né? Um corrigindo o outro, e na verdade quem acaba sempre apanhando é o Chaves. E no final da história, né, a Chiquinha acaba, né, apanhando do seu pai, seu Madruga. E seu Madruga e Chaves pergunta se a Chiquinha apanhou, né? Então ela entra chorando dentro de casa e ele diz que ela não deveria chorar. Seu Madruga dá uma moeda a Kiko e uma para Chaves, e eles agradecem. E Chaves pergunta, então, se seu Madruga bateu em Chiquinha. Seu Madruga diz que sim, pois acha que ela era necessário. Chiquinha chama Chaves para perto e pergunta se ele sabe qual é o animal que bate em seus filhos. Seu Madruga fica irritado, e esse aí é o fim do episódio de Quem Semeia a Moeda. Gostou? Ainda não é inscrito aqui no nosso canal? Então se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.